gostaria de pôr 3 perguntas, mas 2 delas pode deixar, porque são talvez muito técnicas. As técnicas primeiro, as irrelevantes. Sobre o anormal, o que você acha, o que a professora acha de o tratamento que faz Deleuze na dobra, que é o Le Pli, sobre os pequeninos animais, les petits animaux. Eu quero dizer, além da referência ao Canguilhem, que é evidente, é a evidência mais importante pela qual o Deleuze pega o assunto do animal, que importância poderia ter os petits animaux, o animal também, do ponto de vista do Leibniz, do tratamento que está fazendo Leibniz desse conceito? Primeira pergunta. A segunda, a questão do agenciamento. No espanhol, não temos a palavra ainda. Não está integrada. Os tradutores introduzem ela, mas é um neologismo. No espanhol, às vezes articulação, às vezes conjunto, e às vezes agenciamento, mas ela seria um neologismo. Acho que mesmo no português mesmo, não é totalmente neologismo também. Tá. Eu estava procurando no dicionário agora, na internet, e tinha uma relação com o verbo agenciar. Mas em agenciar tem uma ideia de levar burocracias para elas funcionarem. Tem essa ideia de responsabilidade de alguém por trás do agenciamento. Então, eu queria perguntar se puder aprofundar essa ideia, porque acho que mesmo que no português temos a palavra, talvez não fica totalmente claro o que é o agenciamento. Gonzalo, esta uma questão para especialista deleuziano. Vai responder rapidamente. Bom, eu vou tentar responder mais rapidamente, uma questão para especialistas. Sim. D'abord la deuxième. Bom, vou começar pela segunda. Agencement en français ne veut pas dire non plus ce que Deleuze et Guattari lui font dire. Agenciamento em francês tampouco quer dizer aquilo que Deleuze e Guattari colocam como sentido. Depuis les années 70. Desde os anos 70. Même, disons, depuis 1905. Ou até 1905. Lorsque Saussure écrit son cours de linguistique générale. Lorsque Saussure escreve o seu curso de linguística geral. Il explique qu'un mot comme table. Ele explica uma palavra, por exemplo, como mesa. Mesa. C'est 2 flux. Un flux de son, mesa, j'arrive pas à le prononcer. São parce 2 que je suis fluxos, française. um fluxo de sons, mesa, mesa, et un flux de signification, e um fluxo de significados. Mesa, mas não chaise. Mesa, mas não cadeira. Bureau. Ou não escritório. Le sens est différentiel. O sentido é diferencial. Par conséquent, em consequência, toutes les traductions, todas as traduções, à condition qu'elles produisent cet effet différentiel, à condição que elas consigam produzir esse efeito diferencial, ou qu'elles définissent le néologisme qu'elles sont en train d'utiliser, ou que elas definam o neologismo que estão utilizando, peuvent être utilisées, podem ser utilizadas, puisque le sens est différentiel. Não, ne peuvent pas ou peuvent être. Peuvent être. Podem ser utilizadas. Si je veux traduire en espagnol agencement par se, por exemplo, eu quiser traduzir para o espanhol, né, agenciamento, a palavra, eu posso. Je peux. Eu posso. Il suffit que vous me compreniez. É só suficiente que vocês me compreendam. Voilà. Les mots n'ont pas de sens
prédéfinie. As palavras não têm um sentido Ce pré-determinado. que j'ai dit du symptôme dans ma conférence vaut évidemment pour les mots du langage eux-mêmes. O que falei sobre sintomas na minha conferência também é válido para as palavras. Par ailleurs, la question de la traduction est une question importante. E a questão da tradução é uma questão importante. Mais en réalité, je pense que la solution du néologisme pour les concepts les plus importants est toujours la meilleure. Mas eu acho que justamente essa questão do neologismo para conceitos importantes é sempre a melhor. Sauf si elle devient complètement difficile à comprendre, enfin trop emmerdante à lire. A não ser que se torne realmente chata de ler. Voilà. On ne peut pas faire un texte seulement avec des termes techniques. Não se pode fazer texto apenas com termos técnicos. Par exemple, la médecine a choisi la version termes techniques. Então, a medicina, por exemplo, utiliza essa questão técnica, né, esses termos técnicos. Mais ces termes techniques changent Mas de esses sens termos técnicos mudam de sentido en fonction de l'état de la médecine auquel on se rapporte. em função da fase da medicina a qual estamos nos remetendo. Une fluxion, par exemple, ou une maladie n'a pas le même sens aujourd'hui au XVIIIe siècle. E uma doença não tem o mesmo sentido hoje em dia que tinha no século XVIII, por exemplo. Alors, le fait que j'insiste sur le changement ne veut pas dire que nous ne pouvons pas établir des réalités. O fato de eu insistir sobre a mudança não significa que não possamos estabelecer Mais ma réponse... verdade. Verdade. Oui, bon, enfin, bon, Réalité ou vérité? en fait, ni l'un ni l'autre. Enfin, disons Ou nenhum des, nem outro, na verdade. des résultats. Resultados, em suma. Par conséquent, une pensée différentielle Por conseguinte, pensamento diferenciado cesse une fois pour toutes de penser le sens en termes d'origine cessa de pensar no sentido em termos de origem ou en termes d'essence éternelle. ou em termos de essência eterna. Donc il n'y a pas de sens de agressimento ou de je sais pas quoi, Ou seja, não há o sentido de de la traduction espagnole de há de agenciamento ou enfim, donner une fois pour toutes. que seja dada uma vez por todas, né? Definitiva. Fiquei pensando num grande desafio que nos remete à formação médica, diante de tudo que ela falou, da bela fala dela. Se tomamos o sintoma como signo, como índice, que é um efeito, que não remete a um objeto encontrado, aquele sujeito lá, aquele corpo lá, mas o objeto de um encontro, uma composição. Que educação construir para provocar o olhar médico a vibrar na intensidade e se afetar pela relação e não por uma coisa em si. Uma educação que pudesse se afetar e compreender um mundo em variação e entender que esse médico também está em variação. Quer dizer, o nosso desafio seria pensar um modo de educar, ou muitos modos de educar, em que resultasse isso, esse médico se pondo em variação também. Ouais. Bon, alors, je ne suis pas Dieu, mais voilà ce que j'en pense. Bom, eu não sou Deus, mas aqui está o que eu penso. Hegel écrivait Hegel escrevia: nous devons apprendre aux enfants, aux jeunes, nós temos que ensinar às crianças e aos jovens tout ce qui est bien connu aujourd'hui. tudo aquilo que é bem conhecido hoje em dia. Si nous voulons faire l'économie de ça pour leur dire seulement ce que nous pensons, Se nós quisermos fazer economia para dizer apenas aquilo que pensamos, qui correspond à la recherche actuelle, que corresponde à pesquisa atual, à notre recherche la plus actuelle, à nossa pesquisa mais atual, on les rend incapables de transformer la tradition, os tornamos incapazes de transformar a tradição, parce qu'ils n'ont que reçu porque eles só receberam notre propre analyse de la a situation. nossa própria análise da situação. Évidemment, ce sont des préjugés, Evidentemente, são preconceitos, et ce sont des préjugés qui permettent à tous mas são d'avoir preconceitos que permitem a todos de ter un certain regard sur les contenus certo olhar sobre o conteúdo qui sont aujourd'hui dominants. que são hoje em dia os dominantes. Donc il faut des contenus du savoir. É preciso conteúdos do saber. Peut-être qu'il faut aussi un petit peu d'histoire de la médecine, E talvez é preciso também um pouco de história da medicina. pas trop au début parce que c'est difficile d'apprendre, Não muito ao início, porque é difícil de aprender, et qu'un jeune esprit ne peut pas en même temps apprendre qu'une vérité est vraie et qu'elle pourrait être fausse. e que jovem espírito não consegue entender por que uma realidade pode ser verdadeira e depois está falsa. Il est certain aussi que penser une formation pratique en même temps que cette espèce
gavage de connaissances théoriques Pensar numa formação prática, ao mesmo tempo que, digamos, esse armazenamento de conhecimentos, serait une bonne chose. seria uma coisa boa, né? Je pense qu'en médecine aussi, une des difficultés est le passage à la spécialité, Eu acho que uma dificuldade na medicina é a passagem para a especialização, qui intervient bien sûr assez tard dans les études, que acontece tardiamente nos estudos ce qui est rendu nécessaire par le fait qu'une connaissance générale est indispensable, e que acontece porque é preciso realmente um conhecimento geral indispensável no início qui aboutit dans nos sociétés à un morcellement en spécialité, e que leva justamente a essa compartimentalização dentro do saber, dentro da sociedade. tel spécialiste étant non plus le spécialiste de sa spécialité, mais d'une micro-spécialité dans sa spécialité. Na verdade, o especialista já não é mais o especialista da sua especialidade, mas sim de uma microespecialidade dentro da sua especialidade. Qui correspond en réalité à un certain agencement disciplinaire. E que corresponde a um agenciamento disciplinar. La recherche à l'université dans les sciences humaines fait la même chose. E a pesquisa na universidade, também nas ciências humanas, faz a mesma coisa. Et on a tendance à chercher l'universel dans le microscopique, E estamos tendendo a buscar o universal no microscópico, au lieu de voir plutôt le global dans le local. em vez de ver o global dentro do local. Mais je ne pense pas que ce soit les étudiants qui puissent changer cette situation. Mas eu não acredito que sejam os estudantes que consigam transformar essa situação. Ce sont plutôt aux autorités médicales qui composent le Conseil de l'ordre. Deveriam ser as autoridades médicas que compõem o Conselho da Ordem. Et en réalité, comme tous les médecins ne seront jamais d'accord, E como os médicos nunca estarão todos de acordo, il faut s'en remettre à l'esprit critique de chacun. é preciso que cada um se remeta ao seu espírito crítico. Comme la médecine demande un engagement personnel très fort, Como a medicina exige um compromisso pessoal muito forte énormément de connaissances théoriques, e muitos conhecimentos teóricos, il est très difficile de faire passer l'esprit critique en même temps que cet apprentissage, é muito difícil transmitir esse espírito crítico junto com essa aprendizagem. ou plutôt en réalité, il est relégué dans la relation personnelle E acaba ficando relegado a uma relação pessoal que les externes et les internes ont que os externos e internos avec les équipes qui les forment, têm com as equipes que os estão formando. parmi lesquelles ce ne sont pas seulement les médecins, mais aussi les infirmières, E aí não estão apenas os médicos, mas as enfermeiras, qui peuvent rattraper bien des bévues de débutants, e que podem muitas vezes realmente recuperar erros, né, daqueles que estão se iniciando, de telle manière que la situation de la médecine correspond à une situation qui est celle de l'apprentissage dans les anciennes corporations, de forma que, na verdade, a medicina ela tem um pouco dessa questão da aprendizagem nas antigas corporações. Le médecin est un jeune qui est formé par ses anciens. Então, o médico é um jovem que é formado pelos mais antigos. Une situation un petit peu atypique dans nos sociétés capitalistes É uma actuelles, situação um pouco atípica na sociedade capitalista atual et qui explique peut-être une certaine résistance des médecins e explica uma certa resistência por parte dos médicos à conserver, de manière parfois réactionnaire, a conservar de forma um pouco reacionária des hiérarchies bien définies, as hierarquias muito bem definidas, quasi aristocratiques. quase aristocráticas, Dans une société démocratique comme la nôtre, numa sociedade democrática, qui a inventé l'imprimerie, qui a donc mis les gens en relation de parole les uns avec les autres, Qui au invente. moins depuis Gutenberg, que inventou a imprensa desde Gutenberg, colocou os homens uns em relações com os outros, parce que l'invention de l'imprimerie transforme non seulement le savoir, mais la manière qu'on a de le transmettre. porque a invenção da imprensa, não só da impressão, não somente transforma o saber, mas a forma como ele é transmitido. Au lieu que quelques-uns lisent un livre qui a été écrit à la main, Então, ao invés de alguns poucos lerem um livro, um manuscrito, l'imprimerie distribue des informations à chacun. então, justamente através da imprensa, se pode transmitir esse saber a todos. Il conviendrait peut-être que la médecine effectue cette révolution démocratique en E ce talvez sens. a medicina devesse também efetuar essa revolução democrática. Parce qu'après tout, si vous avez la chance de tomber sur un bon patron, comme on dit en français, tant mieux. Porque talvez se vocês tiverem a sorte de encontrar um bom patrono, né, ótimo, Mais sinon, c'est compliqué. mas se não, realmente fica complicado. Voilà. É isso.